Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, a última segunda-feira deste mês que se finda, nós somos convidados pela Santa Igreja a ouvir as palavras escritas por São Lucas. Acompanhamos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarapta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o que a liturgia da igreja propõe para nós no dia de hoje é uma reflexão acerca da nossa missão, da forma como nós precisamos nos conduzir, ou melhor dizendo, nos deixar conduzir na missão. Em primeiro lugar, nós precisamos estar cheios de humildade. É aquilo que depois, quando você estiver na tua casa, você vai ler na primeira leitura do dia de hoje, quando São Paulo, ao falar aos coríntios, diz a eles que diante deles ele não utilizou nenhuma arte de oratória, mas foi impulsionado pelo Espírito para dizer, para falar aos cidadãos de Corinto. E o Evangelho é da mesma forma. Jesus lê a profecia do livro do profeta Isaías. E nesta profecia ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ou seja, é através da unção do Espírito, é através do Espírito Santo que nós podemos anunciar a boa nova. Mas para isso é necessária humildade.
Para isso é necessário um coração aberto, um coração disposto a acolher esta unção. Jesus é este servo fiel, prudente, humilde de coração. Este que é ungido para anunciar a boa nova. Aquele que é enviado para anunciar e para dizer a libertação dos cativos, dos presos, daquelas pessoas que vivem reclusas em todo tipo de cadeia instituída pelo inimigo. Os presos na miséria, os presos na pobreza, os presos no abandono, os presos na doença, os presos na solidão, os presos no isolamento. Jesus vem libertar, vem dar vistas aos cegos, aqueles que não conseguem enxergar alegria na palavra do Senhor. Cristo vem dar vista a eles, vem para libertar todos os que são oprimidos, todos aqueles que estão vivendo situações de opressão, seja por conta da realidade da nossa sociedade, seja por conta da realidade mais incisiva e precisa da ação maligna. Cristo é aquele que vem a anunciar a liberdade aos oprimidos, aquele que vem proclamar o ano da graça do Senhor. É este Cristo que nós conhecemos, é Jesus. Ele vem trazer, em outras palavras, a boa nova. E é isso que nós somos convidados a ser, portadores da boa nova, ungidos, batizados e enviados. Agora, ele já nos previne, das dificuldades que nós teremos. Veja, no texto que nós ouvimos hoje, está lá no início do evangelho escrito por São Lucas. Cristo já tinha passado pelas tentações no deserto e vai para a sua cidade, para os seus. E lá no princípio, ele é bem recebido, bem visto, as pessoas ficam admiradas, mas logo depois começam a contestar. Não é este o filho do José, do carpinteiro? Não é este aquele que morou aqui conosco? De onde que vem este conhecimento? De onde vem este esclarecimento sobre as coisas? Ora, isto liga para nós um alerta. Na nossa missão, talvez a primeira dificuldade que nós encontraremos será em meio aos nossos. Ao anunciar a boa nova, quando você se coloca na missão, quando você assume um ministério dentro da igreja, quando você é do ministério de música, quando você é do ministério de arte, quando você é do ministério dos catequistas, quando você é um coordenador, quando você é um ministro extraordinário da comunhão eucarística, talvez a primeira barreira que você vai encontrar seja dentro da tua casa. De pessoas duvidando, não querendo que você esteja na missão. Ou será que você nunca ouviu aquela famosa frase: já vai de novo para a igreja? Passa o dia todo na igreja, passa mais tempo na igreja do que dentro de casa. A gente não pode ser assim tão radical, tão bitolado na religião. Esteja atento, meu irmão, minha irmã. Cristo passou por esta dificuldade. Cristo passou, e ele sabia que um profeta só não era bem visto, só não era aceito na sua própria terra. E às vezes a gente fica prostrado diante desta dificuldade. Mas a palavra de Deus, no dia de hoje, vem nos ensinar justamente o contrário. Se no início da pregação Cristo teve que passar por isso, era para nos mostrar que isto não é motivo para desistirmos. As barreiras que nós podemos encontrar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, às vezes dentro da própria igreja, dentro da nossa comunidade, não são motivos para nos fazer desanimar, para fazer com que nós desistamos da nossa missão. Não, muito pelo contrário. Diz o texto para nós que os habitantes de Nazaré pegaram Jesus, colocaram ele para fora da cidade e queriam empurrá-lo no precipício, morro abaixo, montanha abaixo. E Jesus não se deu por vencido. Passou pelo meio deles e foi evangelizar. Se não querem ouvir a palavra que o meu Pai me envia, se não querem ouvir os ensinamentos de Deus, eu continuo evangelizando. Ao missionário cabe anunciar, cabe não desanimar,
cabe estar firme no anúncio da palavra. Meu irmão, minha irmã, amanhã se inicia um novo mês, o mês de setembro, e que com este mês também sua missão aqui na terra ganhe uma nova luz, a luz do Espírito, que cada vez mais faz o nosso coração arder por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.